Olá, charmosa! Se você chegou até aqui, sinta-se vitorioso. Sobrevivemos a 2020 e estamos aqui no último dia desse ano que foi no mínimo peculiar, mas com certeza um ano inesquecível para o Chá dos 5. Estreamos aqui na TV, voltamos a subir os shows no YouTube e tudo isso com convidados e temas maravilhosos. A gente separou 4 deles para rever hoje nessa mini retrospectiva de 2020. Então já sabe, né? Prepara a pipoca e vem com a gente. E para começar, nós vamos rever alguns dos momentos dignos dos 2 primeiros programas, com Alexia Twister falando sobre ascensão drag e Rodrigo Maelaro em um papo divertidíssimo sobre infância e diversidade. Estamos de volta com o Chá dos 5 na TV8 e nossa convidada deste primeiro programa da nova temporada é ela, a Bela, que canta, que dança, que impressiona e canta, a atriz, modelo, apresentadora e drag queen, Alexia Twister. Obrigada! Gente, eu tava esperando chegar pra saber quem era. Amiga, você! Obrigada, amiga, é um prazer. Amiga, eu quero te dizer que eu tô super feliz que você tá com esse trabalho na Amazon, né? Alexa, por favor, tocar. Alexa, que horas são? Eu amei, amiga, tá linda. Não posso tecer comentários porque meu contrato não me permite. Tá tudo bem, gente. Ela agora tá... Não sei se vocês sabem, mas a Alexa está na Netflix. Agora ela é, né, menina, do streaming. Tô lá, me contrataram. Enfim, estamos juntas, né, com a Glória Groove e eu, num projeto da Netflix chamado Nasce uma Rainha, que é um reality show que estreia agora em novembro. E, enfim, foi uma experiência incrível, maravilhosa. Espero que todo mundo goste. Nossa, pode ser o nome do meu livro, Nasce uma Rainha. Amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga. Gente, a Alexia já esteve aqui no programa. E se tu, menina, olha que upgrade. Quando nós gravamos a primeira vez, a gente gravou na sala de casa. Assim, uma coisa íntima, uma coisa family. Na sala de casa. 5 anos, não é mesmo? Sério? 5 anos. E agora, sem uma ruga a mais, voltamos aqui com você de volta para falarmos sobre a ascensão das drag queens. Sim. Eu amo falar bem Luciana Gimenez, drag queen. Eu acho que fica chique. Toda vez que você fala, eu imagino esse nome em inglês, Drag Queens Rise. É um negócio muito... eu quero deixar grandioso mesmo, é como eu gosto. Até porque acho que você teve um pouco mais de contato com essa arte através de mim, né? Quando tu me conheceste, ou não? Sim, deixa eu contar, gente. Eu conheci a Alexia... Era dezembro. E o cabelo. Deixa eu contar. Eu conheci a Alexia na G Magazine, quando eu entrei pra trabalhar. E ela me ajudou a montar meu computador, né, amiga? Foi tão simpática. Aí ela virou pra mim e falou assim, montamos o computador, ela virou pra mim e falou assim, você precisa de algo a mais? E eu virei e falei, um café e um croissant. Abusadíssima! Primeiro dia, mano. Foi aí que ela me amou. Amei na hora, eu falei, quero ser amiga dessa viada. E pronto. E ficamos viadas e amigas. Desde então, viemos construindo esse universo novo e perfeito em que vivemos, né, amiga? Duas loucas. A gente tem um problema ainda, e depois de milênios, né? Com a questão do feminino. Aí eu queria te perguntar, Alexia, se você acha que é de fato isso mesmo, se tem algum outro tipo de nuance nesse sentido. Por que é extremamente controverso, né? Você tem um ator que não pode ser drag queen. Por que não pode ser drag queen? Porque é uma imagem feminina, porque parece sim. que tudo que vem do universo feminino é redutivo, né? É reduzido, é menor, é mais feio, não é legal, é banal. E por que você acha? Você acha que é esse o ponto do preconceito ou tem mais algo por trás? Eu acho que o grande problema de tudo isso é justamente o machismo que entende que é o dono e senhor de toda a razão.
no nossa própria comunidade, a gente sofre preconceito, porque quando você é feminina, você é um rapaz delicado, você é um rapaz mais, né, feminino, vamos dizer assim, tem mais femininidade. Você, obviamente, abdicou da grande dádiva que é ter nascido um homem para se tornar uma coisa menor que é a mulher. Então, o nosso meio também, a gente reforça muito esses estereótipos, esse preconceito, esses estereótipos do macho alfa, né? Sim. Então, quando a pessoa ela decide ser o oposto disso, ela não é vista com bons olhos mesmo. Isso faz parte da nossa construção, sobretudo no Brasil, porque somos latinos. Sim. E etc e tal. Aí eu vejo até que um questionamento que eu tinha muito, principalmente enquanto um grupo de homens cis gays, que é a gente, com o chá nesses anos você, todos. Amor, aquela... nesses anos todos. Ela fala no feminino e reclamando da outra. É isso que eu ia falar, era isso que eu ia dizer. E a gente tem um hábito muito de utilizar o feminino entre a gente. E isso, pra mim, teve uma época que eu pirei. Eu falei, pera, por qual motivo? Porque se as pessoas usavam o feminino para diminuir a gente enquanto mais novo, enquanto descoberta de sexualidade, a gente tá aqui fazendo o quê? E aí a gente entende dentro de mim, a gente se entende, né, que na verdade é o oposto. Hoje em dia a gente prefere se chamar no feminino, porque mostra que isso não é ofensa nenhuma. Sim. Isso é para valorizar algo que tentavam transformar numa ofensa quando a gente era mais novo. Quem diz que o coletivo é sempre no masculino, né? Quem disse, sim, né? Mas é uma construção que a gente... Estamos aqui maravilhosas. Maravilhosas. Por que não? Isso tudo tem sido muito questionado agora, né? Como deixar as coisas mais neutras, como pegar termos que são super polarizados, masculino e feminino, e como que eu vou neutralizar isso. Sabes que o Rafa falou agora disso, e eu nunca passei por isso, porque eu fui criado por mulheres, criado por lobas na floresta. Então eu nunca tive aquele papai e vinha e tal, mas eu nunca tive aquele ar de masculinidade tóxica, me cobrando, era isso, era aquilo, porque eu era uma criança muito amorosa, entendeu? Então, assim, isso fazia privilegiada desde pequena. Desde pequena, sim. Hoje eu vejo, e é totalmente isso. E depois que nós tivemos o programa sobre masculinidade tóxica com a Rita Von Hunt... Maravilhosa. Eu olhei, ela falava e eu realizando aquilo tudo, eu falei, gente... Que maravilhoso ser viado. Porque a gente pode ir pelo masculino, pode ir pelo feminino, não tem essa coisa da cobrança, sabe? É algo... É mágico. Mas é uma construção, gente, é uma construção complicadíssima de se fazer, porque existe não só um aspecto cultural, mas também como linguístico. Total. Porque eu lembro da minha professora de português ensinando pra gente na sala, que se tiver 50 mulheres numa sala e um homem, você pode falar senhores. Senhores. Então, assim, a gente é educado, inclusive linguisticamente, a usar o masculino. Então, são várias barreiras que têm que ser quebradas e que elas vêm sendo quebradas agora, graças também à ascensão da cultura drag, né? Porque traz muito isso. A drag discute isso, né? Você quer falar, não, é isso mesmo. Que você é convidada. Não, por favor, Manja. Muito obrigado. Fica à vontade. Você tá sem casa. Imagina. Você sabe que hoje, isso é pouquíssimo difundido, mas, por exemplo, as pessoas preferem usar o E ao invés do X, que foi a primeira letra, né? Para substituir o e a, porque na hora de ler, numa leitura automática, por exemplo, por causa das vogais, para pessoas cegas, não era entendida a palavra. Então o E entra e consegue dar essa leitura melhor, entendeu? E aí a gente se depara também com uma outra grande questão, até falamos disso mais cedo. Nós vamos utilizar aqui no chá LGBT+, né? Porque existe uma fluidez na hora da fala e também porque a gente não deixa de incluir todas as outras letras da nossa sigla. E também porque na hora da escrita, para o próprio algoritmo, né, da internet achar o que nós estamos falando, LGBT+, fica mais fácil de ser identificável, especialmente porque tem gente que usa LGBTQ+, LGBTQI+, LGBTQIA+, então... QIAP+. Exato, entendeu? É super diverso. E a gente tá cansada de invisibilidade, né, mana? Chega, vamos aparecer mana, mesmo. Chega, postem tudo nos cílios. E quando eu saía com a Alexia,
na noite. Cara, Menina, eu era invisível. Tipo, todos os olhares pra ela. Eu falava assim, o que é? Meus Você cílios não tá estão acostumada, né, amiga? A minha feminilidade não está suficiente. Todos olhavam pra ela com desejo, com fogo e paixão. E eu ali, sabe, tipo... A menina que segura a bolsa da drag. Era essa pessoa. Mas tem uma pergunta pra Alexia. A gente também já conversou com a Penélope e tudo. Sim. E aí sempre tem essa questão de quando está desmontado, né? Como é que é essa relação de alguém que te conhece só como drag, tem um interesse em você como drag, depois você está desmontado. Então, tem histórias aí, o que tem? Eu acho que assim, quando você entra num tipo de trabalho, você tem que entrar... em tudo na vida, a gente tem que entrar sabendo o que a gente vai encontrar e quais são as possibilidades. Obviamente, quando eu comecei a me montar, eu passei por algumas situações que eu falei, ai, que triste, nossa, o boy me conheceu desmontada, sabendo que eu me monto, ele não quer mais, ou o contrário também já aconteceu. Mas hoje em dia eu não sofro muito, não. Eu falo, próximo, sabe? Porque eu acho que a gente também tem que entender a dor e a delícia de ser quem a gente é. Sim. E quando a gente entende isso, a gente passa a não sofrer mais. Às vezes eu falo que são os filtros naturais que a vida dá pra saber quem vai estar perto da gente. Maravilhoso a gente isso. é de verdade, né? Então tem que conhecer a gente de verdade. E nem sempre construir o amor romântico é o principal da vida, sabe, gente? Existem outros tipos de relações muito mais importantes. Eu, pelo menos, acho isso. Aproveitar que eu já tô por aqui, a câmera já tá fácil em mim. Fazer uma outra pergunta. Que com essa glamorização que tem hoje em dia, que a gente falou aqui, esse boom todo, você sente também, de alguma forma, uma banalização na arte drag ou não, sei lá. Você diz pelas pessoas. Eu acho que tem de tudo, né? Existe sim uma banalização muito grande, porque as pessoas acham que, então se eu posso ser, então eu vou ser sem nenhum critério. Não é que tem que ter critério, tem que ter cuidado, na verdade, é uma arte, né? Há essas discussões se a pessoa quando se monta só pra curtir uma festa, pegar uns boys, sei lá, ela pode ser chamada de drag queen ou não, né? Por exemplo, eu acho que vai muito da pessoa e eu acho que o bom senso em todas essas questões é sempre muito primordial. Eu não fico aqui fazendo, sabe, uma cartilha do como ser uma drag queen. Eu não vou fazer isso, porque eu já falei no começo. Cada um que se entenda com a maneira como se expressa. Agora, o que eu acho que isso começa a ser um problema é quando pessoas que não têm esse cuidado começam a ter expressão. Aí a gente começa a ficar chateada, porque, obviamente, não existe um preparo, não existe um cuidado. Entender que é uma expressão artística, assim como todas as outras, ela tem um quê do seu instinto, ela tem um quê do histórico que você pesquisou, do que você estudou, de técnicas, tem toda uma coisa que as pessoas adoram falar, nós não acho aquilo arte. Tá, você não conseguiu entender, não te tocou de alguma forma, mas também cuidado para ver quem é o artista, o que ele está propondo. E o inverso, estou fazendo arte, mas que arte é essa? Você consegue entender que arte, qual é a verdade histórica dela, enfim, isso tudo vai ajudar. Eu acho que tudo isso é importante. Se você quer ser drag, quer fazer drag, então entenda qual é a história, entenda quem veio antes de você, por que isso, como você pode atuar politicamente sendo drag, ou seja, estar em drag já é um ato político, já é uma quebra de paradigmas, já é contestar uma maneira, um pensamento vigente. Então, assim, se você coloca isso em prática, obviamente você está fazendo a coisa certa. Entendeu? Mas também não posso apontar o dedo na cara da bicha que se monta pra ir curtir na balada. Amor, eu saio do palco, o caminho eu até acho que a gente fala a gente quer tanto que as pessoas não nos rotulem e a gente vai rotular, não faz muito sentido. Será que é tão importante pra mim saber se aquela pessoa que tá ali é uma drag queen ou não é? Né? Se ela tá bem, se eu tô bem, por que eu vou me preocupar com a aparência e com o comportamento de quem tá do meu lado, né? E na dúvida, pergunta pra ela como você prefere ser chamada. Desculpa, acho que hoje em dia a gente tem que estar pronto pra se desconstruir o tempo inteiro. E quando a gente erra, a gente se desculpa e conserta. Simples. Alex, agora que a gente tem, né, bastante, a gente tem programas, drags estão, como a gente falou desde o começo, estão rise, né?
Você acha que surgiu com isso mais união ou mais competitividade, ou tá igual? Não. O que rola? Pergunta de vestibular. Antes do vestibular. Por ser um meio artístico, um meio artístico, então lida com ego, né, amor? Eu acho que não mudou, não. Obviamente, eu acho que a grande diferença é que hoje a guerra é mais fria. Ou seja, as pessoas elas se atacam pela internet. Antigamente, a gente se resolvia no camarim mesmo. Amor, eu já vi cada arranca-rabo. Era peruca voando. Sim, já vi. Eu já falei isso, acho que da outra vez que eu vi. Eu já vi botar chapinha no salto da outra. Eu já vi esconder peruca da outra, esconder figurino. E aí a outra chega louca. Vai dar na sua cara. Hoje em dia elas brigam, mas elas brigam na internet, né? Então mas é tudo igual, amor, é tudo igual, não tem diferença não. Infelizmente é um meio muito desunido. E hoje, em comemoração ao Dia das Crianças, como que a gente não vai abordar esse tema que, além de atual, traz as nossas lembranças de infância? O nosso quinto sabor do chá é o Rodrigo Maielaro, ator e youtuber. Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Ai, obrigado. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Rodrigo. Deus. Com a trilha sonora, a bolacha começa... Eu acho que é importante falar que na época, pelo menos na minha época, né, de 91, a gente tinha muita referência, né? Ele tem que esfregar na nossa cara. 91, gente! Você é de quanto? Tô metendo um susto aqui. Quase que eu caí da cadeira. Nos anos 90, anos 80, a gente tinha muita referência infantil, né? Na televisão, eu digo. Hoje é mais difícil, a gente encontra muito na internet, né? Mas eu cresci assistindo novelas infantis e eu sempre quis estar nessas novelas. Queria ser uma Chiquitita, eu queria ter uma cúmplice de um resgate, eu queria ser tudo, gente. Um Cruz. A gente tinha real muita referência na época e eu sempre me vi naquele lugar, né? Pra mim sempre foi muito importante. Eu sempre olhava e falava, tipo, é onde eu quero estar, sabe? Sim. Consegui. Não na época. Parabéns! Agora, hoje, anos 2000 e nananã, estamos aqui, mas enfim. Agora sim, Rodrigo, a gente te apresentou falando que você é youtuber e, gente, o canal do Rodrigo é voltado especialista em RBD. Né? Como não falar disso? Você falou que queria ser... Se você queria ser uma Chiquitita, você queria ser um RBD. Aí já foi um pouquinho já na adolescência, né? Mas... foi uma febre, foi um fenômeno. Pra quem viveu aquela época, foi um fenômeno e é até hoje. É muito louco ver como os fãs ainda ficam fissurados, né, por RBD. Qualquer coisa que sai, a galera fica muito louca na internet e comenta e já voltou batendo recordes de novo, mundialmente, assim. Então é muito louco. Mas eu fui aquele fã que... eu falo que de RBD eu fui realmente fã. Que eu acampei 1 mês no Morumbi pro show, 2 meses depois, no ano seguinte, pro Via Funchal. Meu Deus. Nada como o tempo livre. Total. Hoje em dia quem tem tempo livre acaba fazendo hate na internet. Eu ficava acampando lá pra ver RBD. Você tinha quantos anos? Seus pais deixavam você acampar assim? Cara, é muito louco, né? Porque a gente não tinha nem transporte, assim, tipo, metrô pra chegar tão longe no Morumbi naquela época. Então eu lembro que eu demorava muito tempo pra cortar a cidade, né? E demorava muito mesmo. Mas eu conheci muitos amigos lá. Minha produtora hoje trabalha comigo também, a gente se conheceu acampando pra RBD. E, pô, a gente fez uma família, era muito legal. E uns inimigos também, mas... Ele era essa criança que o quê? Determinada. Então, assim, dentro daquela pergunta, uma criança determinada, que eu vou passar. Total. Quando eles vieram pro Via Funchal, que eu falei que a gente ficou 2 meses, foi quando eu falei... eu lembro que eu saí de casa, eu peguei o ônibus e falei, esse ano eu vou conhecer o RBD. E eu fiz de tudo, me hospedei no hotel que eles estavam de graça, tipo, eu entrei lá mesmo, clandestinão. Não recomendo. E conheci o RBD, assim, eu acho que, tipo, uma coisa que eles me ensinaram muito na época era de seguir o que eu queria, sabe? Sim. E eu fiz isso, então foi muito importante como referência de artistas, onde eu queria chegar, sonhos, pessoas, foi muito importante na minha adolescência. E até a aceitação também, foi incrível. Ou seja, a rebeldia, quando bem direcionada, não Pronto. é rende em perseverança. Eu gosto disso. E vocês, meninas, boa? Eu tinha uma coisa que era Lucas Silva e Silva. Ele estudava no SESI, na história, porque o SESI apoiava o projeto. Sim. E eu estudava no SESI, então, gente, eu me sentia o amigo do Lucas Silva. Mas eu peguei, não sou da geração de 91, sou uma geração um pouco mais cedo. Eu peguei, a gente aqui no geral, os outros apresentadores, a gente pegou um momento, Marcel do Pará, não sei.
ela vai responder. Mas a gente aqui em São Paulo, a gente pegou um momento muito importante da TV Cultura. E que fez muita diferença. Eu estava vendo uma live do Castelo Rá-Tim-Bum recente, eles comentaram também que era um momento em que a TV aberta, ela entendia esse compromisso de projetos para criança com um viés educativo. E isso era tão forte, a cultura estava num momento tão incrível que lá na live eles comentavam, todos da TV, assim, a secretária, todo mundo sabia falar sobre o conteúdo para criança porque eles viviam isso todos os dias. Então a gente acho que foi muito feliz de pegar esse período. E eu acho que fez muita diferença porque eu já era essa criança também criativa, então poder me comunicar com os outros, acho que muito veio dessa referência, assim, que eu vi na TV e que eu acompanhei de Rá-Tim-Bum, de Mundo da Lua, de Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje, acho que vendo a gente aqui, me lembra também Turma da Cultura, que era um programa que muita gente assistia, que já eram eles maiores, a Cíntia Raquel, o próprio Luciano Amaral, que tinha essa coisa de conversar com todo mundo. E, claro, Chiquititas, eu já era um pouquinho mais velho, mas a Bi dentro de mim estava já gritando. Você já era uma criança viada? Era. Mas eu era num lugar que eu demorei para ter um pouco de noção. Porque, por exemplo, a família toda, assim, era uma família muito festeira. Então, tipo, festa... Eu era o Pimpolho, gente, da música do Pimpolho. Pimpolho, quando eu sou Pimpolho, porque eu era o pequenininho que sambava. Então, eu ia no meio da roda. Já era dançarino. Já ia lá sempre. quebrar tudo. Ou seja, era uma criança viada. Aí eu fui entendendo muito mais depois. E de adolescência, a importância veio com Spice Girls, assim. Eu era muito fã de Spice Girls, tinha pasta e tudo. E é muito louco, porque hoje eu consigo fazer uma análise do meu lugar de respeito, de um cara pró-feminismo. Vem muito dali, de entender o que era o Girl Power, tudo que elas gritavam e entender o lugar que elas estavam exigindo ali. Algo que foi de forma natural, porque eu simplesmente acompanhava e gostava. E aí depois eu fui entendendo muito mais esse posicionamento, esse empoderamento delas, que foi tão importante no meio da década de 90. Assim. Então acho que a minha infância e adolescência, com certeza as referências que eu tive da TV e tudo foram importantes, assim. Já que ela citou o Pará, eu vou dar a réplica para você responder, depois a gente vai pro Rê. Não tinha energia no Pará nessa época. Eu tava enrolado em algum cipó, brincando com orangotangos. E, enfim, onças pintadas, enfim. Ridícula, pera. Criando meu jacaré de estimação. Gente, TV Cultura é de São Paulo, só por isso. Ela é um canal claro. aqui do estado. Então, meus amigos do Rio, por exemplo, falam que alguns programas chegavam por um canal do Rio. Tipo, Castelo Rá-Tim-Bum, eles assistiam por um outro canal que tinha no Rio de Janeiro, mas a cultura não tinha. Foi nesse sentido, tá, Brasil? Que bom que você se explicou. Não, isso que ela falou, que ela não tinha noção na época. E nada mudou, né, gente? Continuamos na mesma. Ela segue sambando e sendo pimpolho, né? Gente, eu sou uma decepção quando o assunto são ídolos. Porque assim, eu sempre gostei de muita coisa e sempre gostei de ter muita referência de várias coisas ao mesmo tempo. Então eu nunca tive ninguém pra endeusar, pra ser meu norte, pra dizer que eu super amava, idolatrava, salve, salve. Não. Eu assisti muito TV Cultura. Olha só que curiosidade. Que legal. Já tinha TV a cabo você lá, então? Não, era na aberta, da parabólica da vizinha. Eu ficava na janela. Eu assisti muito TV Cultura, claro, né? Enfim, Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum, que era maravilhoso. Mas a minha paixão de infância, acreditem vocês, eram documentários da vida animal. Gente, juro, eu assisto tudo. Tudo explicado, não é que ela é gatinha, ela fala miando. E é por isso que eu sei lidar com você. Não, sério, eu amava documentário da vida animal. Tipo, na época, assim, pelas curiosidades que vinham, né? E hoje eu amo mais ainda, porque sábado à tarde, passando o documentário da vida animal. Tu acabaste de comer, é sábado, né? Aquele dia do lixo, então come feijão, come farinha, né? Come algo pesado e fica lá boiando na cama. O documentário da vida animal tem uma voz. Então os leopardos andaram pela floresta. É uma voz suave. O barulho é sempre o quê? Mar, floresta, vento. Passarinho, grilo. Passarinho. É sempre isso. Então, e aquela informação
não é uma informação que tens obrigação de prestar atenção. Então tu fica confortável para cochilar no meio dela. Quer programa mais acolhedor que documentários da vida animal? Então, fora isso, eu não tive nenhum tipo, assim, gostava de Chiquititas, gostava de várias coisas ao mesmo tempo, mas não teve ninguém pra eu falar assim, ai, nossa, amava, era louco, fissurado. Não tive. Eu vou aproveitar esse gancho do Marcel só porque eu também não tinha um ídolo muito específico, assim. Eu sempre tive muita coisa de desenho animado, né? Tenho até hoje. Elas sabem, eu assisto desenho muito mais do que séries, por exemplo. Anime, principalmente. Mas quando eu era criança, TV Cultura era uma máxima, né? Pegava onde você morava? Pegava em Osasco, menina. Ah, tinha energia lá? A gente pegava na Rebarba. Ah, tá. Chegaram só em Ribeirão. E aí, o que era muito... Na minha família, assim, a gente assistia muito Xuxa, né? Sempre. Rápido, Ricardo! Senta lá, Cláudia. A gente estava sempre lá acompanhando. O canudo! Exatamente. Vivenciamos isso ali, né? No show da Xuxa. Mas tinha muita questão dos desenhos. Então, eu me identificava com diversos personagens dos desenhos, assim. O único que me frustrava, que eu não podia muito assistir, e eu vinha a caráter, era Cavaleiros do Zodíaco. Porque, na época, minha família era Testemunha de Jeová e tal, assim, e tinha algumas restrições com alguns temas específicos. Zodíaco era um deles. A gente, recordar é viver, né? E ainda tem muito mais Chá do 5 no próximo bloco com o Dr. Vinícius Lacerda, falando sobre a saúde do homem, e a maravilhosa Paola Valentina, falando sobre diversidade cultural. Fica com a gente, vai. A gente ainda tem um tempinho antes do ano virar. Chá do 5 de volta com essa mini retrospectiva 2020. Agora vamos relembrar o quão maravilhosos foram os programas de saúde do homem com o Dr. Vini Lacerda e diversidade cultural com a diva Paola Valentina. Se eu pudesse dar um laudo médico para o chá de hoje, seria maravilhoso. Sim, ela faz o diagnóstico dela. Mas, como a consulta não está completa, ainda temos várias dúvidas sobre a saúde do homem, em especial a de vocês gays. Quem responde pra gente é o Dr. Vini Lacerda. Vinícius, Oi. Eu te convido a responder algumas perguntas. No momento, nossa dúvida pode ser a sua. Primeira. Tá preparado? Sim. A duchinha higiênica, também chamada de Cachoeira das Sete Águas, mais conhecida como Xuca, é saudável ou é loucura? Eu acho que depende, né? Como eu falo assim, vamos falar de anatomia, vamos começar do começo. Quando a gente fala do intestino, né? O intestino ele tem a parte final que é o reto. E que normalmente a relação anal, o sexo anal ocorre nesse final do intestino, que tem 15 centímetros, mais o ânus ali 4, dá uns 20 centímetros. A não ser que a pessoa seja muito bem dotada, não vai passar muito disso, tá? Então, o que acontece? Quando o cocô chega no reto, dá aquele clique, aquele estalo que dá vontade de fazer cocô. Olha, faz cocô, você faz cocô, esvazia o reto. Por isso que tem gente que consegue ter relação sem fazer a chuca e não passar cheque, não sujar. Porque ela tem essa sensibilidade, enfim, é uma coisa muito pessoal, mas tem gente que consegue, a gente sabe que tem, né? Tem passivo que não faz chuca e não passa cheque, ou é muito raro também. Mas tem pessoas que se sentem mais confortável fazendo a chuca. Para quê? Principalmente para poder, às vezes a pessoa tem o intestino meio preso, meio ressecado, tem dificuldade para evacuar, para ajudar o cocô a sair, ou então porque às vezes fica algum resíduo que acaba, vamos dizer assim, causando algum tipo de acidente na hora, tá? Só que o que eu falo? Como eu falei, o importante é você fazer uma lavagem do reto, do final do intestino. Se você colocar muita água, essa água vai subir pelo intestino, Sim. que tem metros, tá? E vai trazer o cocôzinho que ia estar parado ali na hora da relação, que nem ia causar nada, e esse cocô pode descer e ser até pior. Então o que eu falo? Quando for fazer a lavagem, usar pouca quantidade de água, tá? Não precisa fazer várias vezes, você faz 1, 2 vezes no máximo. Se você sente que você já esvaziou, tá bom, já é suficiente. Ah, mas pode acontecer assim mesmo? Pode, gente, né? A gente sabe, o buraco tá metendo, pode acontecer, e a gente tem que parar com essa cultura de
bicha chequeira, não. Gente, acontece, tá? E talvez... Afinal, o povo tem que saber o que eles estão comendo, né? Exatamente. Vamos lá. E aí a gente tem que parar com essa culpabilização do passivo, às vezes por sujar um pouco, porque pode acontecer mesmo. E eu acho que talvez mais importante que a própria lavagem é a alimentação, né? Então, se você tem o intestino meio preso, talvez adicionar umas fibras para regularizar o intestino, para ter uma maior previsibilidade de quando você faz cocô, qual horário, para você ficar mais confortável. Horas antes da relação, evitar alimentos muito pesados, evitar feijão, evitar café, chocolate que estimula o Milho, intestino. sempre volta. Milho é um indicador. E Marcel já deu uma dica uma vez aqui no chá, que difícil na vida é jantar e depois transar. Pois Exatamente. Filgueiras, Marcel. Gente, essa é a única vez na sua vida em que se sentir vazia é bom. Olha isso. Pois bem, vamos à nossa segunda questão do dia. Tá bom. O anel peniano prolonga a ereção, mas por trabalhar com pressão não pode ser duro para a saúde do pênis e região? Tá muito. Pode. O anel peniano, ele tem algumas indicações, até médicas mesmo, urologistas às vezes indicam, as pessoas que têm dificuldade de manter a ereção, o anel peniano ele segura um pouquinho ali a ereção, o sangue, né? E ele vai segurar principalmente o sangue venoso, o sangue que volta, tá? Porque a artéria do pênis passa no meio, às vezes passou na periferia. Então, às vezes dá uma segurada ali, a ereção fica mais vigorosa e ela pode prolongar mais. Porém, a recomendação dos urologistas é principalmente para não passar de meia hora usando. Por quê? Porque esse sangue que você está prendendo é um sangue que já perdeu um pouco o oxigênio, já tem mais gás carbônico. Isso pode causar a isquemia do pênis se usado por muito tempo. Então, só assim, evitar passar de meia hora e nunca passar de uma hora. Às vezes a pessoa está lá na festinha, está lá não sei aonde e tal, está lá com o anel peniano o tempo todo, ainda usa Viagra, né? Usa medicamentos, né, para pré-ereção, isso pode piorar. Então, assim, é saudável utilizar, você pode usar tanto na base do pênis, quanto você pegar também junto o saco escrotal ali, mas tentar não passar por muito tempo, tá? E tem alguns cuidados, né, a questão do pelo, às vezes pode agarrar, pode incomodar um pouquinho, às vezes usar um pouco de lubrificante na hora de colocar também, enfim. E tentar usar um de plástico, né? Eu vi um vídeo uma vez que a pessoa usou um de metal, Sim. teve ali um problema, não conseguiu tirar e o vídeo era dele num PS, num pronto-socorro, e a pessoa com máquina de serrar ferro Eu vi esse vídeo. para tirar. Ele, Twitter, você vê lógico, tudo. anestesiado e faísca, porque não saía. Se gostar de metal, tem né, a questão do fetiche, do metal, ele tem que abrir. Tem uma trava, né? É um abrir, ele tem que ser um anel que você abre. Ah, então sim. Se for de metal, sim. Tem gente que gosta também dos Chase It, já ouviu falar? Não. Que são os cintos de castidade. Ah, tá, sim. Tem esse fetiche. Então, assim, o Chase It, pra você usar, você tem que colocar coloca o cadeado, a pessoa fica lá pra não mexer no pênis e tal. Então é importante esse Chase It ter o lugar pra abrir, porque se você tem ereção aqui, pode prender, entendeu? Então existem alguns cuidados aí pros acessórios. Eu amo as caras, o aprendizado de hoje, né? Não, e pesquisando para essa pergunta em específico, eu achei uma foto de um rapaz branco usando um anel peniano e o pênis dele estava assim meio roxo. É o que eu te falei. E aí eu lembrei de quando eu vou passar fio dental, que eu enrolo fio dental no dedo, que a cabeça do dedo fica roxa, me dá uma agonia, eu já tiro, entendeu? Olha a referência. Mas foi o que eu consegui associar com o meu dia a dia. Não dá desespero quando vai ficando roxinha a cabeça? Então, além do tempo, né? Não é só meia hora pode, mas meia hora o pênis está roxo e você está sem sensibilidade, tem sinais de que algo está errado. Então, de tempo em tempo solta, deixa o sangue circular um pouquinho. Depois volta, porque é isso, é um sangue velho que fica ali, um sangue sem oxigenação que não ajuda muito. A dica é, não só sinta, olhe. Isso. Terceira pergunta. Essa é de vestibular, hein? Preparado? Pegou uma, anula duas. Tamanho. Realmente importa ou como diz a máxima? Para bom entendedor, meia palavra basta. Olha, tem para algumas pessoas que se importam com o tamanho, mas eu acho que é muito mais uma questão psicológica do que da ação mesmo do pênis, tá? Se você for ver lá a definição de micropênis, é pênis que tem entre 4 a 7 centímetros, assim. Então, realmente, para você definir um pênis como micropênis, é algo... a maioria das pessoas que acham que tem pênis pequeno não tem. Tá? A média mundial, né, se for a média do tamanho é 13 centímetros. A média do homem brasileiro 15 centímetros, sendo que existe uma média e existe uma faixa do normal.
tá? Então eu acho que realmente a pornografia, tudo isso aí que você realmente vai contratar pessoas bem dotadas para poder aparecer na imagem, isso criou um psicológico de que a maioria dos homens acham que tem pênis pequeno. Tem um dado interessante, 90% dos homens acham que seu pênis é menor do que a média, sei lá, ou menor do que gostaria. É muita gente, então é isso, é um falocentrismo, é uma coisa que precisa mudar. E esquece também da importância da performance. Sem dúvida. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que acima do tamanho, do lugar de fala, tem uma questão de como você lida com isso, de como essa relação com quem está com você, o que foi combinado nessa brincadeira, tudo vai fazer com que fique bem melhor do que simplesmente você se ligar no tamanho, dúvida. né? E ainda mais no nosso universo gay, uma possibilidade ampla de aplicativos e tudo mais, muitas vezes o foco vai só para isso, né? Sim. Tipo, você trocou 3 palavras, já quer que manda um nude, para já fazer uma avaliação. Nem manda 3 palavras, mano. Já manda. E fora o ângulo também. Vocês assistiram aquela euforia lá, que ela analisa como o cara tira a foto do pênis? Então tem muita. O ângulo, a luz, tudo isso favorece também. Tava falando disso no camarim, né? Eu fui editor-chefe da G Magazine. E aí, eu não tenho aplicativo de relacionamento, mas os meus amigos, muitos têm. E aí eles sempre mostram, né? Olha aqui, mandou essa foto aqui e tal. Aí eu olho assim, eu falo, isso é ângulo? E isso aqui é um ângulo certeiro para parecer maior. E existe isso de mentir, né? Eu brinco que o 18 é o novo 20, o 20 é o novo... Tem sempre 2 centímetros a mais, né? E até tem um amigo meu que até pergunta, mas é o tamanho real ou é autoestima? Pra você ter uma ideia que é uma dificuldade para medir os pênis, não existe uma padronização de como medir os pênis para estudo científico. Então, os estudos científicos têm tanta variação por causa disso. Um mede da base do saco, outro mede dali e tudo mais. Então, existe dificuldade até na padronização científica de como medir o pênis. Imagina do cara do Grindr, né? Então, assim, só lembrando que você falou também, que eu acho importante, que a questão anatômica, a sensibilidade da vagina, ela acontece ali mais na vulva, no clitóris, então a profundidade de quando você vai entrar, né, ou até mesmo a espessura, muitas vezes não faz tanta diferença. É a mesma coisa do ânus, o estímulo do ânus, ele ocorre mais na região externa, no canal anal, a inervação do ânus é mais externa. O reto não tem inervação de prazer, vamos dizer assim, né? E o estímulo da próstata, ela fica bem no início, a gente toca na ponta do dedo ali. Então, realmente é uma coisa muito mais psicológica, de ver, de sentir, nossa, consegui. Elas querem desafio. Sim. E você falou do ângulo, é muito real, assim. Tem histórias de amigos. Aqui tem, né mesmo? Vários. Não, depois da fissura da mãe é melhor falar dos amigos, deixa ela usar exemplos de terceiros. A história de amigos tem muito de história de pessoas que, por exemplo, depois está conversando e fala que sentiu muito mais dor e muito... Enfim, foi muito mais doloroso com um pênis pequeno do que com um pênis grande. Aí eu sempre respondo, eu falo, gente, porque provavelmente a pessoa que tem um pênis grande, ela sabe que isso pode ser doloroso, então ela aprende também muita anatomia dela e como é o melhor encaixe. E às vezes a pessoa tem um pênis pequeno otimista. E que não liga pra isso. Eu tenho uma explicação para isso também. Assim, quero saber. O ânus é um músculo, tá? É um esfíncter, né? Então, quando para você ter uma relação satisfatória, você tem que conseguir relaxar esse esfíncter totalmente. O esfíncter externo é aquele que todo mundo, quando pisca, todo mundo piscou agora, sentiu. O interno, ele é involuntário, independente da sua vontade. Então é uma coisa psicológica, então é um momento ali, tem várias coisas que tem pessoas que têm facilidade de relaxar esse esfíncter. Então acho que quando a pessoa tem um pênis um pouco mais espesso, ela já relaxou, e aquilo ali não fica contraindo. Quando a pessoa tem o pênis um pouco mais fino, ocorre mais contração do esfíncter que acaba sendo mais confortável. Eu acho que é mais por isso. Última pergunta. Se Deus fez, é porque cabe? Mentira. Mentira. Oh, meu Deus do céu. Só lembrando de uma informação, tipo, ficou lá atrás, só que essa coisa da performance e tudo tal, tem uma questão
que é muito, acho que cultural, o Brasil consome muito esse conteúdo, que é a questão da indústria pornô. Né? Então, ali é muito, em todos os filmes, hétero, gay, lésbico, todos os tipos de filmes, o que importa é a questão da performance, é a virilidade, é o tamanho, é o gemido, é a coisa do prazer. Enquanto que na vida real não é assim. Né? Na vida real é a troca, é a descoberta, é explorar e tá ali conversando e ser consensual. Né, que é muito diferente de muito filme pornô. Assim. Eu tenho muita dificuldade, às vezes pelo Instagram, porque tem pessoas que falam: nossa, eu queria muito conseguir ser passivo, conseguir ter relacional receptiva, e aí quer que eu fale, como que eu faço? Eu falo, olha, não tem um segredo. Existem algumas coisas, dicas, técnicas, lubrificação, posição, tal, que ajudam, mas tem pessoa que não vai gostar, não vai conseguir. E que é variável, né? De uma pessoa para outra. E outra coisa, a pessoa fala, nossa, eu queria muito conseguir por causa do meu parceiro. Eu falo, não, você vai conseguir porque você quer, porque você está afim e você quer ter prazer. Porque se você quer fazer para dar prazer por causa do parceiro, já vai ter um ponto ali que você vai ficar nervoso, vai ficar ansioso e vai ser pior. Mas eu também acho triste aquelas que são ativas na força do ódio, porque a pessoa não consegue ser passiva. Então fala assim, não consigo de jeito nenhum, gente, sou obrigado a ser ativo, tipo, ai, que ruim, aí, poxa, né, dá uma... E aí ela vai no médico, né, num procto, e ele fala assim, não, mas sexo anal é errado, a pessoa só consegue ser passivo, ainda vem o médico e fala, não, mas também, a pessoa não consegue fazer sexo. Você vai se descobrir que é a melhor coisa que você faz. Eu odeio aquele, há anos não foi feito pra isso. Eu falei, gente, minha opinião, assim, é que nada foi feito pra nada. Você explora a sexualidade da forma que você... Né? Onde saiu esse tutorial, gente? É liquidificador que comprou? Chá do 5 começando, e no programa de hoje, nosso quinto sabor delícia do chá é Paola Valentina, que além de uma artista, ela é jornalista, ela é produtora cultural, ela é maravilhosa e, enfim, chegou sua vez aqui, né? Chegou minha vez. Olha, um gangbang cultural aqui. Qual que é a dificuldade que você encontra para produzir cultura para a comunidade LGBT? Qual que é a maior dificuldade que você vê nesse... Olha, a maior dificuldade é a inclusão desta cultura, né? Porque quando a gente fala de diversidade, hoje está na moda. Tudo é diverso. As empresas estão, né? O setor de diversidade, olha que maravilha. Mas quando a gente vai realmente buscar esta realidade, a diversidade não traz a inclusão. Isso é um fato, né? Você tem ali a sua meia dúzia de moedinhas da diversidade que estão naquele canto e é aquele canto que ela deve ficar. Né? Ela não tem essa inclusão de abranger uma formação, de uma vivência maior dentro dos espaços e tal. E isso reflete na cultura, né? Isso é muito, muito claro na cultura. A gente já sofre, né, na cultura há muitos anos pela questão política e etc, que a gente já sabe. Mas falar de cultura LGBTQIA+, é um grande desafio, porque a gente precisa desses corpos inclusos nos espaços, nas instituições, no mercado de trabalho, né? Porque tudo é uma cultura, né? Tudo é uma cultura. Então, é importante a gente pensar sobre isso e é importante a gente pensar também o quanto a gente está consumindo dessa cultura LGBTQIA+, sabe? O quanto a gente consome, o quanto a gente curte nas redes sociais artistas LGBTs, sabe? O quanto a gente valoriza esses trabalhos, não é? Porque eu falo muito isso e tenho trazido como pauta da minha vida também, nós da comunidade LGBTQIA+, a gente ficou muito aquele lugar da glamorização, do elitismo, sabe? A gente está aqui ainda, da lacração. Enquanto a gente lacra, pessoas morrem. Enquanto a gente lacra, a gente não fomenta a nossa cultura, a nossa história, o nosso sistema perante esse sistema cis mesmo, né? Então é isso, a gente precisa refletir, parar para pensar e realmente valorizar os nossos dentro desta cultura. Até porque quando a gente vai por talvez, lugar mais óbvio no imaginário das pessoas de cultura, as pessoas vão pensar em audiovisual, em artes visuais e plásticas, vai pensar na música. Aí eu sinto que a gente enquanto comunidade, já tem uma ligação muito forte com a música, né? Então já tem um histórico da gente consumir e valorizar. E hoje em dia com os booms das cantoras drags, então assim, trouxe também muitas coisas interessantes para isso.
Mas e o resto? Quanto você consome de tipo, eu conheço um artista visual bacana, ou às vezes você está compartilhando coisas nas suas redes sociais e que é de artistas da comunidade, você às vezes nem sabe e não valoriza o tanto como poderia, né? Também acho que tem isso de reconhecer, porque eu acho que às vezes a gente fica muito no pop, no sentido muito da música, da dança, e também entender que a gente precisa também conquistar essas outras áreas das artes, né, e da cultura que consome a gente, né? Totalmente, Rafa. Eu acho que o pop se apresenta como mais consumido porque ele é mais fácil. Na verdade, como eu mesmo coloquei, ele se apresenta, você não precisa pedir por ele. Você está na rua, ele passa, você está na TV, ele passa. Então, eu acho que partindo por esse princípio, por exemplo, hoje em dia tem várias plataformas com filmes LGBTs que são free, que você pode ir lá assistir, curtas, webséries, canais, Estado 5, enfim, todas as pessoas da comunidade que estão produzindo esse tipo de material. Tem também muitos cantores, além do pop, com mensagens maravilhosas, com músicas que, inevitavelmente, tu vais te relacionar, tu vais te identificar. E, a partir daí, como tudo na vida, tu tens que ir atrás de saber quem está mexendo com a pintura, quem está mexendo com a dança, quem está mexendo com outras atividades dentro desse universo super vasto da arte. Será que isso tem a ver com a questão da gente valorizar mais a cultura estrangeira do que a nossa? Porque às vezes me dá a impressão, talvez vocês me corrijam se eu estou enganado, mas se vem uma mostra em algum museu de um artista LGBT, existe um público X, que é um público considerável. Agora, se um artista brasileiro faz uma exposição, um artista LGBT faz uma exposição, faz alguma coisa nesse sentido, parece que a abrangência e a popularidade dessa manifestação artística aqui não é tão presente. A gente tende a valorizar o que é de fora. Você sente isso? Nossa, absurdamente. Por isso que eu te falo dessa glamorização, né? Quando ela vem lá de fora, uau! Sensacional, super válida, né? Movimenta uma receita gigantesca. Quando você vê o produto daqui, né? E trago isso também como um reflexo nas nossas vidas. Um exemplo, eu enquanto mulher trans travesti, eu costumo dizer hoje trans travesti, porque a gente já traz de lá a coisa do trans, da transgender, né? A gente já importa esse tema. Aqui no Brasil é travesti, sempre foi, sempre seremos travestis. Entendeu? Mas essa glamorização desnecessária que deslegitima, né, uma real palavra, uma real identidade. E isso dá, né, para todas as áreas. Isso vai para, né, para a cultura e etc, etc. Então, assim, eu não sei porque que o brasileiro gosta de se banhar nessas águas do equívoco internacional, entendeu? Eu juro pra vocês que eu não consigo entender. Porque é isso, vamos valorizar os nossos, a nossa raiz, vamos ter orgulho, porque tem gente que tem vergonha, não é, da raiz. Nós somos do interior, você sabe disso, pessoas lá do interior. Cara, o quanto eu me orgulho de ser de lá, o quanto eu me orgulho da cultura de lá. Não é porque eu vim para a metrópole, né, que eu, nossa, virei o quê? Nova-iorquina. Não, entendeu? Eu tenho as minhas raízes, valorizo as minhas raízes e acho importante a gente pensar sobre isso também. E tem que rever também, às vezes, até mesmo os motivos dessas rixas. Ai, não gosto de fulana porque ficou com o boy da minha amiga. É interior, gente. A gente sabe como tudo corre rápido, não tem segredo. Exatamente. E eu acho que também é legal pontuar que não só... Eu costumo dizer que todas as cidades desse país, todas as capitais desse país, na verdade, exceto São Paulo, são interiores gourmet. Entendeu? Ai, demais. Todas. Demais. Não tem como, eu sou de Belém do Pará, já morei em Recife, já morei em Goiânia, já morei em São Luís. Então eu posso dizer que o pensamento é isso. E eu acho que muito desse comportamento que diferencia alguém da megalópole pra lá, o que não é regra, tá? Porque a pessoa da megalópole também pode ser... ter um pensamento, né, provinciano, mas o que eu quero dizer é as pessoas pautam muito de como elas vão agir a partir do que os outros vão pensar, né? A gente estava falando disso há pouco, de um outro viés, mas a partir de como o outro vai, não é do que você pensa, é do que o outro vai pensar. E isso tem moldado muito, e isso é muito nocivo. Demais da conta, você sabe que eu sempre falo isso, eu demorei muito tempo para entender várias coisas, né? Mas eu me emancipei
depois dos 30. Os 30 para mim, o povo fala, né, depois dos 40. Não, com os 30 para mim foi assim, emblemático, né? Hoje eu tô com 34, mas eu me considero uma mulher emancipada, sem preocupação do que o outro vai pensar. Olha, ela tá com o cabelo. Ai, maravilhoso que você tá pensando isso. Eu tô achando outra coisa? E tá tudo bem? Tá gostoso? A mesma coisa dessa padronização social com os nossos corpos, né? Com os nossos corpos trans, inclusive. Onde a expectativa de vida corre até os 32, 34 anos. Por quê? Porque você está bombada no hormônio, você está violentada pela sociedade, você está na prostituição e etc, etc. E pra que você tem que estar bombada no hormônio? Pra quê? Eu cheguei a essa conclusão, né? Eu fiquei numa fila durante 10 anos do SUS para fazer, né? Vou mudar, para mudar o sexo. E aí me ligaram em 2018 falando, Paola, saiu sua cirurgia, venha fazer aqui, né, o protocolo. Eu cheguei na minha casa e pensei, o que isso vai mudar na minha vida? Eu quero saber o que essa cirurgia vai mudar na minha vida. Eu estou fazendo para mim ou eu estou fazendo para a sociedade? E foi onde eu cheguei à conclusão, não, eu estou fazendo para a sociedade. Teremos mulheres com pênis, sim. E tá tudo bem, maravilhoso. Entendeu? E peguei o telefone, passa para a próxima, porque eu não quero. Quem precisa fazer, obviamente, vá lá, faça. É uma questão muito pessoal, né? De cada pessoa mesmo. Então, assim, mas eu me emancipei nessa questão. Os hormônios. Ai, nossa, vivia roxa. Pressão alta, que não sei o quê. Pra quê? Qual é a feminilidade que a gente busca? O que é feminilidade? E pra quem, né? E pra quem é essa feminilidade? Falei, o quê? Pra mim chega. Joguei tudo no lixo. Acabou. Minha qualidade de vida melhorou 100%. Entendeu? Então, assim, não vou deixar e nós não devemos, não só eu enquanto mulher trans, eu acho que a sociedade em geral, que nos coloque, que nos limite, que nos dê tags. Olha, né, o Rafa é isso, essa é a tag dele. Não, eu não tenho tags, eu sou o que eu quiser ser, eu trabalho com o que eu quiser trabalhar, entendeu? Basta eu ter essa iniciativa, essa vontade de evoluir. A vida é uma constante evolução, eu sempre vou falar isso, porque pra mim é isso. Então, assim, a gente precisa parar de pensar nessa padronização, nessa isso. O que é estética? É legal. Eu gosto de estar assim, como vocês estão vendo. Sou uma mulher peru e não tem nada a ver com a minha identidade de mulher trans travesti. Porque eu sou assim, entendeu? Eu amo, eu sou assim, árvore de Natal e tá tudo bem. Muita joia. Olha, aqui é uma virada cultural paulista, você não tem noção. Só que não. Só que não. Mas, enfim, é de cada um. Se você gosta de estar assim, tá ótimo. Mas, assim, que não seja algo que eu esteja fazendo para me adequar ao outro. Entendeu? É porque eu quero fazer. É muito, 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 a gente tem que pensar muito nisso. Eu comecei a sentir esse movimento que tu fizeste assistindo RuPaul Drag Race. Porque à medida que foram chegando as novas temporadas, começaram a aparecer drags que não usavam peito, que não usavam enchimento, que usavam barba, que não usavam peruca, entende? E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, isso é muito importante para as pessoas saberem que não vai ser sempre a drag que tem a colmeia na cabeça, que vai chegar gritando, que tem outras personalidades por trás, entendeu? Sim. Que é uma expressão artística, de modo geral, completamente mutável. A gente precisa ressignificar essa expressão. Sim. A gente precisa, de todos os lados, sabe? É isso, sabe? É a drag que é careca, etc, etc. A gente precisa pluralizar esses corpos, né? Excêntricos, diferentes, seja lá como que cada um queira falar. Mas assim, porque... Senão, cadê aquela inclusão que eu falei lá no comecinho pra você? Onde que fica? Porque sempre fala, ali eu não vou trazer aquela pessoa perto de mim, não, porque ela não tá no padrão. Ela não tá no padrão. A gente precisa trazer todes pra perto da gente, porque senão a gente não muda e continuamos falando da mesma coisa. Maravilhoso, concordo. Mas é que enquanto você estava falando, está sendo altamente, assim, provocador, assim, em termos de conceito e de desconstrução, que é o que a gente propõe muito aqui no chá também, né? Quando você falou da feminilidade, eu lembro que eu estava vendo um story, estava assim, en passant lá, tipo, e aí alguém tinha repostado o story de uma mulher lésbica e ela estava falando sobre a feminilidade. Só que ela falou da feminilidade como uma forma de performar a feminilidade. E aí, é muito louco. É assim que a gente começa a desconstruir as coisas. Porque até então, e isso foi, sei lá, mês passado ou retrasado, não faz muito tempo, eu pensava sobre o ser, né? O ser masculino, o ser feminino. Não é o ser
você vivencia aquilo, você performa a feminilidade, e isso independe de hormônio, independe de roupa, independe de tudo. Ou você performa ou não, e você escolhe isso. Só, né? Isso só cabe a você, como você vai performar aquilo. E eu amo ficar pensando nessas coisas assim. Mas, assim, você comentou, Paula, sobre... a gente comentou, né, que você trabalhou no Museu de Diversidade Sexual. Para quem não sabe, o Museu de Diversidade Sexual fica localizado no metrô República, que é super região central ali de São Paulo, capital. Naturalmente, tem muita gente passando por ali, ele recebe mais o público LGBTQIA+, só que tem milhares de pessoas por dia que passam ali naquela estação República, né? E essas pessoas, elas são pessoas de diversas raças, diversas crenças, diversos gêneros e formas de se pensar. Você, estando ali, você percebia que existia interesse de outros públicos em relação ao conteúdo do museu? Eles paravam para perguntar, para saber do que se tratava? Muito, porque as pessoas ali, né, como é um ponto de passagem, né, sempre aflorou essa curiosidade, né, para saber o que era. Nossa, olha o Museu do Gay, sabe? As pessoas chegavam, olha o Museu do Gay. E ali é um lugar, eu sou muito grata, como você mencionou o museu, por ter trabalhado nesse espaço, porque trouxe algo em mim gigantesco de aprendizado, de empatia, de conhecimento mesmo, sabe? Torço sempre pelo museu, sempre, porque ele é muito fomentador, né, na nossa sociedade, e tenho muita gratidão por ter podido ter passado nesse espaço, trabalhando e executando, e torço para que exista Museu da Diversidade Social em todos os estados desse país, sabe? Em todos os países, para que não seja uma coisa pautada. São 3 só no mundo que a gente tem até hoje. Isso é ridículo a gente pensar nisso. Então, assim, mas voltando à sua pergunta, era até engraçado, né? Inusitado muitas vezes, porque as pessoas entravam, mas como funciona? Mas como que é a questão de sexualidade? O educativo muito bem trabalhado para receber essas pessoas, né? Com carinho, com afeto. E não era necessariamente eles não entravam para ver a exposição, não. Às vezes para pedir uma ajuda. Olha, eu preciso amamentar meu filho. E aí ia lá, sentava num cantinho para fazer essa amamentação. E aí, né, ia conversando já sobre a questão da diversidade, da sexualidade. E, então, assim, era muito, muito bacana. E também tínhamos, né, aquelas figuras maravilhosas que entravam com a Bíblia. Eu vou exorcizar esse museu. Porque não sei. Ai, que bom, Senhor. Obrigada, viu? Deixou aqui sua bênção, deixou sua bênção. Aí a gente evoca a Ariana Grande. Thank you, next. E aí a gente segue a vida. Porque é assim que a gente funciona. Então, assim, é muito, muito bacana a gente pensar que está ali, né? Aquele espaço que a pessoa pode entrar ou não, mas que ele existe e que ele tenta comunicar com as pessoas que não entram, porque vocês já passaram por ali, vocês sabem, ele é todo plotado, né? Com as exposições, com as informações, etc. Então, assim, a pessoa, né, olha. Então, assim, é uma aproximação para além da bolha, como a gente estava conversando, né? Como é um lugar de trânsito, metrô, etc. Então, as pessoas, né, tá lotado o metrô, deixa eu entrar ali para passar o tempo, para ver. E nesse passar o tempo e ver, ela acaba, né, consumindo e se educando. Dela, exatamente, né? Conhece uma realidade que não é dela. E a gente traz para perto e daquela forma que eu falei para vocês, com naturalidade, sem imposição. Entende? Então é isso, gente. Nós, em 2020, ficamos por aqui. Foi um ano difícil. Felizmente ele acabou, mas ainda tem chão até a pandemia acabar. Para essa virada e para todo o ano que vem, eu te digo, seja consciente, seja otimista. Quem vê close não vê corre. Lembre-se que mais longe já esteve e que quem planta colhe, seguido de a vida devolve. Que venha um 2021 maravilhoso, porque a gente tá cansada, mas tá pronta. Feliz Ano Novo! Difícil é pagar aluguel, querida. Difícil é emagrecer nesse mundo, lidar com a sociedade, ser viado nessa terra. Difícil é jantar e transar depois. O absorvente tá aparecendo, amiga. Arruma ali ele. Mesmo. Desceu pra senhora, né, amiga? Desceu o absorvente, desceu pra ela. Põe um OB da próxima vez que descer. Ô, Matt, eu não enxergo. Eu vou... mas aí é só você comer e limpar o dente depois, né? Vocês vão falar de quê no próximo? Saúde do homem. Eu não tenho unha, né, anjo? Nossa, mas com essa força você vai arrancar o dente. Quem quer?
É um vinho Lacerda. Olha o que apareceu no programa da Alexia. Ai, saiu. Joga fora. Obrigada. Programa incrível. Ô, Matheus, se você colocar isso no fim, eu te mato.